Olá, sejam bem-vindos a mais uma reportagem. A estrada que dá acesso à localidade de Moralelo, no distrito de Malema, enfrenta um grave problema de degradação, dificultando o transporte de produtos alimentares e impactando diretamente a vida da população local. Acompanhe todos os detalhes dessa reportagem já a seguir. Desde as 12 até agora 16 e 14 minutos sem ver transporte, mas através de essas estradas. Sobre a estrada, nós estamos a sofrer. Quase Pior no tempo chuvoso, ficamos mal. A localidade de Moralelo localiza-se no posto administrativo de Xulo e dista cerca de 100 km da vila-sede do distrito de Malema. A agricultura é a principal fonte de subsistência da população local. A localidade de Moralelo é considerado celeiro do distrito de Malema. Por sua vez, este distrito é considerado celeiro da província de Nampula, fornecendo uma variedade de produtos agrícolas ao mercado grossista do Aresta. Entretanto, o cenário atual das vias de acesso é dramático. Um troço de cerca de 100 km de distância, o problema da degradação da estrada tem preocupado a população da localidade, condicionando a transitabilidade e o escoamento de produtos agrícolas destinados para diferentes pontos do país. Durante o nosso trajeto pela via Nataleia Moralelo, encontramos à beira da estrada Marcelo Joaquim, produtor e comerciante, à espera de um transporte para escoar seus produtos com destino ao distrito de Quamba, na vizinha província de Niassa. Desde as 12 até agora 16 e 14 minutos sem ver transporte, mas através de essas estradas. Se fosse que a estrada dava boa, já tinha ido encontrar o transporte. Marcelo não sabe se há de viajar, mas continua esperando. Até que pode não conseguir hoje mesmo viajar. Todos os dias são assim mesmo. Além de Marcelo Joaquim, Graciano Vasco, residente da localidade de Moralelo, há mais de 30 anos, mostrou a sua preocupação em torno da situação atual das vias de acesso daquela comunidade. Sobre a estrada, nós estamos a sofrer. Quando pedimos para que organize a estrada para facilitar a transitabilidade, o governo não quer. O sofrimento é maior. No período chuvoso, o problema tem criado debates na comunidade, pois o cenário tem agravado cada vez mais, condicionando a transitabilidade, como explica Agostinho Severino, um dos moradores daquela comunidade. A situação da estrada é uma preocupação. Pior no tempo chuvoso, ficamos mal. Para passar nesta subida não tem sido fácil, apenas provocamos acidentes. Severino explica ainda que, além de enfrentar dificuldades na transitabilidade, principalmente quando chove, a subida de preços de transporte neste período tem sido uma das preocupações. Para vendermos nossos produtos, levamos para lá na feira e depois passam aqui mesmo. Mas para chegar no cruzamento não tem sido fácil. E quanto ao transporte, subiu por causa da estrada. Alves Eliseu, camponês, compartilha a mesma opinião de Severino ao descrever os preços dos transportes. Para levarmos nossos produtos para lá na feira, nos cobram 200 a 500 meticais por saco. E isso é um problema para nós. Daniel Armando, residente, afirma que o título de celeiro de Malema está a perder mérito por conta dos problemas de mau estado das vias de acesso que a localidade enfrenta.
O que tenho a falar é isso que estamos a passar mal. Por exemplo, Maralelo é considerado como celeiro, mas as condições de vida daqui não são boas, tanto para a estrada até nas outras coisas. Armando afirma ainda que este problema acontece sob o olhar impávido das autoridades competentes, pois a idilidade tem feito supervisão. Já se passam 5 anos atrás que o Conselho não faz intervenção, principalmente no tempo chuvoso. Muitos lugares ficam esburacados. O Conselho tem passado aqui para fazer supervisão, mas não faz nada. Os fatores apontados que têm contribuído para a degradação da estrada são as chuvas intensas que posteriormente têm provocado a erosão e a falta de intervenção das entidades competentes. Num troço de cerca de 500 metros é possível notar a intervenção da população com recurso a material precário, refiro de enxadas, picaretas e katana, para poder resolver esta situação. Mas a população diz que esta iniciativa não é eficaz para solucionar o problema da degradação das vias de acesso, mas sim carece de intervenção com material e técnicos especializados. Apesar da dimensão do problema, as autoridades apostam na mão de obra local. Entretanto, esta solução cria insatisfação, pois a população acredita que há disponibilidade financeira para a reabilitação ou mesmo construção da estrada. Muitas vezes nos falam que estão a organizar a estrada, mas nenhuma mudança conseguimos notar e ficamos sem saber onde vai esse dinheiro que colocam nas placas. Sabemos que quem faz essas pontecas é o governo. Pelo menos com esse dinheiro de reabilitação, poderiam fazer pontecas grandes e fortes. Por isso que concluímos que esse dinheiro desviam entre eles. Às vezes não há. Quando chega tempo de campanha de reabilitação, se escolhe entre eles. Gastam dinheiro e a estrada ainda continua neste estado. Só sabem colocar areia nos lados e acabou. Estrada de pinha no ponta. Quase hora era vai na muita casara chá, na rovira na cumpa areia. Do jeito que esta estrada está esburacada, o governo tinha que pensar em uma reabilitação ou construção com máquinas especializadas. Usar enxadas não vamos resolver o problema, porque cavar aqui com enxadas e pás pode provocar erosão. Acredito que usando máquinas podemos organizar bem a estrada. Para perceber melhor sobre o uso do material especializado para esta atividade, com recurso a uma chamada telefônica, conversamos com o técnico de construção civil, Carlos Correia, e perguntado sobre o assunto, respondeu nos seguintes termos. Dizer que estes mecanismos não são viáveis sem orientação técnica. Estas atividades podem ser feitas em locais inadequados, criando maior probabilidade de surgimento de crateras e outras patologias ao longo da extensão da estrada. Na minha opinião, a estratégia que o governo pode adotar é enviar uma equipe ao campo para elaborar um planejamento de intervenção e criar condições de dar uma formação a curto prazo às jovens daquela região, com o objetivo de ter mão de obra local e, consequentemente, abrindo novas oportunidades. Tomás Latão afirma que o problema da degradação das vias de acesso naquela comunidade pode estar a afetar economicamente a localidade rumo ao desenvolvimento local. Moralelo, sendo um celeiro tanto do distrito de Malema, assim como da província de Nampula como um todo, e arriscaria aqui também a dizer que é um dos celeiros da região norte do país, ter estradas degradadas para escoamento de produtos é de fato um problema crônico que vai afetando o desenvolvimento econômico daquela região. Portanto, é uma apreciação negativa que eu faço, se calhar
das autoridades que são responsáveis por manter as vias de acesso em condições para que as atividades econômicas possam acontecer. Então, esta é a apreciação que eu posso fazer em relação a esta situação. Tomás afirma ainda que o governo deveria adotar estratégias de modo a resolver esta situação, porque não é só um problema que afeta aquela comunidade, mas também outros pontos do país que necessitam desses produtos alimentares. Este é um problema que não afeta apenas Moralelo, como os outros distritos naquela zona, e são distritos que de fato têm um potencial de desenvolvimento agrícola muito grande. Como abordagens para resolver esta questão que já se alastra por tantos anos, eu acredito que o governo podia adotar aqui pelo menos umas duas abordagens, né? A primeira seria praticamente investir na construção das estradas, que é a óbvia atitude ou a óbvia atuação que o Estado devia fazer, que é reabilitar ou construir as estradas e não só abrir vias de acesso, mas construir de fato estradas, manutencionar essas estradas para que de fato todo ano nós consigamos transportar produtos, consigamos fazer com que o comércio possa acontecer naquela região. E uma outra abordagem é mesmo a questão das parcerias público-privado, né? Junto das empresas do setor do agronegócio, que muitos estão aqui na província de Nampula e têm desempenhado as suas atividades, e eu acredito que esta situação de estradas degradadas vai afetando de forma muito drástica aquilo que é o desenvolvimento das suas atividades. Então, se eles aqui encontram algum mecanismo de uma parceria público-privado para poderem juntos resolver essa questão, seria de fato muito melhor do que estarmos nesta situação só a reclamar e não termos atitude de fazer alguma coisa. O que irá acontecer futuramente se este problema persistir naquela comunidade? Se nós continuarmos com esta situação em termos de crescimento econômico, nós teremos aqui uma estagnação da economia daquela região. Esta questão não é uma questão recente, desde que nós nos entendemos como gente, aquela situação está ali, aquele distrito encontra-se naquela condição. Então, a situação, se não for mexida, não ser resolvida, a economia vai permanecer no mesmo estado em que ela está. E, de fato, isto vai impactar negativamente no desenvolvimento econômico, não só de Moralelo, mas de todo o país, já que o país afirma e defende que a base do desenvolvimento da nossa economia está na agricultura. E para desenvolvermos, de fato, a agricultura, nós precisamos garantir essas condições básicas, que é vias de acesso, que é mecanização, que é sementes de qualidade. E pronto, estas são questões básicas que, quando resolvidas, nós vamos de fato sentir um crescimento econômico e um desenvolvimento também econômico naquela região, porque existe sim uma diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. As reclamações apresentadas pela população sobre a não intervenção das entidades governamentais é um problema que se verifica há mais de 20 anos. Como resposta, apenas o governo aposta na reabilitação de ponte, que algumas não vão de acordo com o local onde estão construídas. Ora vejamos, a situação das pontes, que é uma prioridade para o Conselho Municipal, é dramática. A título de exemplo, é a ponte do Rio Mutai, que foi construída em 2016 com cerca de 1 metro de altura, 20 metros de comprimento e 4 metros de largura. Segundo depoimentos da população, na época chuvosa, não há transitabilidade neste local por causa da subida do nível da água. Gostaríamos que aumentassem esta ponte mais para cima e organizem a estrada para facilitar a transitabilidade. Por exemplo, ali do lado da ponte tem um lugar que, quando chove, pessoas são arrastadas. Pior para pessoas que vêm visitar. Aos moradores que padecem por doenças, principalmente na época chuvosa, são impedidos em atravessar nesta ponte, devido às suas condições que não se adequam à realidade do local. Isso não é ponte, porque quando chove, a pessoa deve esperar 3 dias do outro lado. Muitas pessoas, quando ficam doentes, são obrigadas a ficar do outro lado, à espera da água baixar. Não só,
Mas também para os alunos que vão à escola secundária, devem interromper as aulas. Do outro lado do rio Mutai, é possível observar ruínas da antiga ponte construída no período colonial, com cerca de 4 metros de altura, o que sugere uma reflexão sobre a construção das infraestruturas atuais. No entanto, a população da localidade de Moralelo pede às entidades competentes de modo a dar uma intervenção rápida na resolução deste problema. Assim que a estrada nos dá em condições, acho que para o negócio não vai dar a andar bem mesmo. Então estamos a pedir para, se fosse de que para o governo havia maneira de nos ajudar a organizar a estrada, para nós podíamos agradecer com essas horas que eu cheguei aqui, já tinha chegando na vila há bom tempo. Estamos a pedir ao governo para resolver este problema. Como estás a ver, para passar aqui não é fácil. Penso que Alcatrão seria uma solução. Gostaríamos de estar a passar sem dificuldades. Organizar a ponte, estradas, assim facilitaria o escoamento dos produtos. Tentamos sem sucesso ouvir o parecer do Conselho Municipal do Distrito de Malema, alegadamente que a carta tinha sido submetida tardiamente e a edilidade prometeu dar sinal. Mas até a data da publicação desta reportagem, não tivemos nenhuma resposta sobre o assunto. Chegamos ao fim da reportagem de hoje. Continue acompanhando os nossos conteúdos nas plataformas digitais da Hoje Moçambique. Até a próxima.